Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para o vídeo de hoje eu trago-vos um vídeo interessante, caricato, com coisas boas, coisas más, coisas que dá para rir e outras para chorar, pelo menos foi isso que me aconteceu. É um vídeo sobre perrengues em viagens, situações que já me aconteceram em viagens. Tenho aqui uma pequena cábula para não me esquecer de nada, porque ainda foram algumas, foram para aí umas 4 ou 5 situações. E pronto, isto acontece-me tudo nesta vida, honestly. Então, a primeira situação caricata que me aconteceu e que eu chorei desalmadamente foi uma vez que eu tinha ido de férias à Madeira, eu vivia na Bélgica, e tinha ido de férias, suponho que seja na Páscoa ou algo do género, e o voo na Madeira atrasou, como sempre. Creio eu que tenha sido por questões meteorológicas, porque é o mais comum. Quando cheguei a Lisboa, dirigi-me à porta de embarque, fui a correr a ver se ainda apanhava, e quando lá cheguei, efetivamente, a porta ainda estava aberta, ainda estava lá, naquele quadradinho, aquele monitor, onde diz voo para Luxemburgo, esta hora, ainda estava a dizer a embarcar. Supostamente estava a dizer a embarcar e a senhora do nada fecha-nos a porta e não nos deixa embarcar. Estava eu e uma família, ou seja, o pai, uma mãe e crianças pequenitas, e o senhor passou-se, literalmente disse, não faz sentido, ele até tirou uma foto e aquilo ainda estava a dizer a embarcar. E disse, não faz qualquer sentido o facto de você não nos deixar entrar, estava a dizer a embarcar e agora não nos deixa, porquê? E ela não respondeu, disse simplesmente, já fechou, já acabou, dirigem-se ao balcão da TAP para ver outras opções. Isto foi das primeiras vezes que eu viajei sozinha. E o que é que aconteceu? Depois saí, fui para um cantinho, liguei para a minha mãe a dizer, olha, perdi o voo, não sei o que é que faço agora, e comecei a chorar. E a minha mãe olha para mim e diz, porquê é que estás a chorar que eu ainda não percebi? E eu estou sozinha e não sei o que é que eu vou fazer e não sei o quê. E depois a minha mãe disse, olha, vê se encontras aí alguém que seja da TAP, num mostrador de terra e que te possa ajudar. Do nada, vejo um gatão, mas um rapaz mesmo muito bonito. E eu ali a chorar, feita palhaça. E ele, então, está tudo bem, porquê é que está a chorar, em que é que posso ajudar? Imaginem, tipo, a vergonha, o auge. E depois eu expliquei-lhe a situação, disse, eu queria ir para casa e não sei o quê, tenho aulas amanhã. Ele disse, eu vou ajudá-la, vou levá-la até ao balcão da TAP. E eu sempre a chorar desalmadamente. E ele, não precisa de estar a chorar. Eu devia ter o quê? Sei lá, 16 anos. Não, 16 não, mentira. Tinha 17 anos, por aí. E eu acho que devia ter para aí uns 23, 24, possivelmente. Nisto, cheguei ao balcão da TAP. De salientar que isto devia ser o quê? 1h, 2 da tarde. Era suposto eu chegar ao Luxemburgo às 5 da tarde e eu cheguei à meia-noite. Só para vocês terem noção do auge. Então o que é que aconteceu? Fiquei no balcão da TAP umas 2, 3 horas porque voos cancelados era o que não faltava. Voos cancelados, voos perdidos, todos e mais alguma coisa era o que não faltava. Não tinha dinheiro para comer. Porque, pronto, não estava nos planos, gente. E era das poucas vezes que eu estava a viajar sozinha, sabia lá que estas coisas aconteciam. E que era necessário ter sempre dinheiro, né? Então, depois também não podia sair sequer para comprar alguma coisa, porque se saísse da fila perdia o lugar, mas também não queria lá deixar as minhas coisas, porque podiam-me roubar. Percebem? Toda esta logística. E depois, quando cheguei ao balcão, ainda com lágrimas nos olhos, disse que tinha perdido o voo. E depois disseram que iam ver o que é que iam fazer e que provavelmente só tinha voo amanhã. Olha, eu desato a chorar e digo que não quero um voo amanhã, quero um voo para aquele dia, porque quero ir para casa e não sei o quê. Então conseguiram um voo de Lisboa para Madrid e de Madrid para Luxemburgo. E assim aconteceu. Cheguei a Madrid, acho que lá a hora é diferente, é 1 hora à frente, se não estou em erro. E eu pensava que já tinha perdido o voo outra vez e comecei a correr, desencantei ali o meu portunhol maravilhoso que todos nós temos. Comecei a correr e depois, quando fui a ver, afinal ainda tinha 1 hora de tempo para poder relaxar. E cheguei a casa por volta de 1h30, 1 da manhã, óbvio que nem fui às aulas no dia a seguir. Uma das melhores situações que eu já passei assim em viagens foi uma vez que eu fui à Madeira com a minha irmã de férias. Suponho que isto até tenha sido num verão. E então estávamos muito tristes porque íamos embora da ilha e não sei o quê. E na hora de fazer o check-in, a senhora diz-nos, olha, aconteceu-nos uma situação caricata, estamos com overbooked, ou seja, foram vendidos mais bilhetes do que aqueles que eram permitidos e agora o avião está cheio.
não cabe toda a gente. Se você fizer muita questão, nós arranjamos um cantinho para si. Se não fizer questão, vamos reagendar o seu voo, pagar uma indemnização, damos-lhe hotel, damos-lhe tudo. E eu pensei, maravilhoso. Eu olhei para a senhora e disse, olha, não se preocupe, que isso era mesmo o que eu estava a precisar. Porque, como toda a gente sabe, ou quem não sabe tem que ir ver os vídeos anteriores, eu vivi na Bélgica durante 2 anos e odiei. Foi só a coisa mais triste que aconteceu na minha vida. E então, quando a senhora disse-me que eu podia ficar na Madeira, com tudo pago, mas depois eu e a minha irmã recusamos porque nós queríamos era estar com a nossa família, e ainda nos deram 300 euros a cada. Era 300 para mim, 300 para a minha irmã, e o voo foi reagendado para 2 dias depois. O que me já aconteceu também algumas vezes, e isto foi maioritariamente no aeroporto do Porto, era levar muita roupa em cima, como é óbvio, porque ninguém quer pagar bagagem extra. E eu tenho sempre por hábito fazer voos de ligação quando vou para a Bélgica, especialmente quando sou proveniente da Madeira. Tipo, faço Madeira-Porto-Bélgica, neste caso Luxemburgo, porque é mais perto da minha casa, ou então faço Madeira-Lisboa-Luxemburgo. E o que é que acontece? Às tantas eu tiro os casacos e as camisolas e coloco tudo na bagagem de mão. Então houve uma vez que nesse voo de ligação, na hora de entrar para o voo, o senhor disse, deixa-me ver se a sua mala corresponde aos parâmetros. E eu fiquei do tipo, meu Deus, o que é que me vai acontecer? Porque na TAP, pelo menos, eles nunca controlam isso. E então o senhor estava a querer controlar. E depois ele disse, isso não cabe, não sei o quê. E eu disse-lhe, olha, eu estava com um casaco e uma camisola, simplesmente tirei e guardei-o. Se você quiser, eu tiro e pronto. E ele, é a primeira e última vez, desta vez passa, da próxima vai ter que pagar, acho que é 40 euros. E eu só estava a pensar, ok, para a próxima não vai haver próxima porque tu nem sabes quem é que eu sou. Com os milhares de pessoas que passam aqui por dia, vais lá te lembrar de mim, né? Depois, uma situação muito triste, certamente das mais tristes que já me aconteceu, honestly, foi uma vez que eu estava na Bélgica, fui lá passar o Natal e depois passaria o fim do ano na Madeira. O que é que aconteceu? Perdi o voo para a Madeira para o fim do ano. Imaginem só, o voo atrasou 3 horas, proveniente do Luxemburgo, atrasou 3 horas. A minha escala é de 3 horas porque eu escolho sempre escalas grandes, que é para quando haver estes inconvenientes eu não perder o voo. Acabei por perder na mesma. Atrasou umas 3 horas porque o espaço aéreo francês estava interdito e então, quando isto acontece, ninguém pode viajar sobre o espaço aéreo francês a menos que tenha uma autorização. E pelo que eu percebi, essas autorizações às vezes demoram muito tempo. Caso contrário, temos que dar a volta assim pelo mar, que demora mais tempo. Pronto, foi todo um filme. Cheguei a Lisboa, já passava, o voo já lá tinha ido, não valeu a pena. Depois estava com a minha pobrezinha da minha gata, coitada, que nem sabia o que é que estava a acontecer, estava só ali a existir à toa na vida de gato dela. Fui falar com uma hospedeira de terra da TAP, que era muito querida, e eu disse-lhe, olha, acabei de perder o voo, não sei o que é que vou fazer. Acho que nem havia nada a fazer, não havia outro voo para a Madeira, só havia no dia seguinte às 7 da manhã. Entretanto, ajudei uma senhora que estava numa situação mesmo triste, que me partiu o coração. Ela que também perdeu o voo, mas que ia para a África porque um familiar tinha falecido. E acho que ela nem chegou a tempo do funeral porque ela só tinha voo para 2 dias depois. E como é que eu sei isto? Porque essa senhora só falava francês e a rapariga da TAP só falava inglês. E eu, como percebi o português e o francês, estive lá a traduzir e a tentar ajudar. Foi uma pena enorme, também tiveram que arranjar alojamento para a senhora, que estava destroçada completamente. E depois lá me arranjaram um espacinho num hotel que se chama Novo Hotel, cá em Lisboa, no centro. Foi horrível, eu passei a noite em claro, estava muito frio nessa altura. Não sei se o quarto tinha aquecedor ou não, mas eu nem vi. A minha gata estava na vida louca dela. Não tinha nada para comer porque eles deram-me uns vouchers, mas àquela hora já estava tudo fechado. Eu não sabia onde é que eu estava, porque a última vez que tinha estado em Lisboa tinha 12 anos, portanto não sabia de nada. No hotel eles têm aqueles frigoríficos com comida, tinha chocolates. Eu tinha uma Sandes que tinha comprado no Luxemburgo, vomitei a Sandes, porque aquele não me caiu bem. Passei frio a noite toda. Depois, pai, às 5 da manhã já tinha que estar na recepção para chamarem um táxi para poder ir para o aeroporto e apanhar o voo para a Madeira
acho que o primeiro às 7 da manhã, sei lá o quê. Horrível, horrível. A minha gata estava em desespero já, no final das contas. Ela até fez pipi dentro da caixinha dela de transporte, que não é algo que ela costuma fazer. Estávamos as duas cansadas, destroçadas. Foi um dos piores voos que eu já tive. Não o voo em si, mas a situação que foi mesmo má, a sério. Depois, uma situação muito caricata que me aconteceu uma vez foi na correria de um destes voos de ligação. Vinha de Luxemburgo para Lisboa e de Lisboa para a Madeira. Acho que já vivia na Madeira nessa altura, tinha ido visitar os meus pais. E o voo de Luxemburgo atrasou. E eu já estava a pensar, eu vou perder o voo em Lisboa, depois já não vou conseguir ir para a Madeira, tudo um caos outra vez, pânico, terror, tudo e mais alguma coisa outra vez. Qual é que foi a minha sorte? E eu não sei qual a probabilidade disto acontecer, mas teve imensa piada. Havia muitos voos de muitas pessoas que elas iam perder. E então os tripulantes começaram a perguntar quem tem voo para esta destinação, que quando chegar ao aeroporto de Lisboa, entre logo em contacto com os nossos colegas que vão lá estar. E eu às tantas coloquei a mão no ar e disse, olha, eu tenho voo para a Madeira e à partida também vou perder o voo. E o senhor olhou para mim e disse, não se preocupe, porque a tripulação que vai fazer o voo para a Madeira somos nós. E então, se nós estamos atrasados, não vão poder embarcar sem a tripulação, então vão ter que esperar por nós. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, qual a probabilidade? E foi isso que aconteceu. Eu saí do avião, corri para a porta, disseram na altura que não sabiam se o meu lugar estava garantido, porque eu tinha chegado atrasado, e eu disse, olha, a tripulação que vai fazer este voo foi que veio comigo do Luxemburgo, portanto, óbvio que eu tenho que ter o meu lugar, porque eu paguei, simplesmente não vão ocupar o meu lugar com outra pessoa qualquer à toa, uma vez que já está pago. E então consegui, viajei para a Madeira, correu tudo bem, foi muito caricata esta situação e fiquei muito feliz no final das contas. E o perrengue assim mais agreste que eu chorei pela vida, e foi recente até, foi muito recente, foi nos últimos voos que eu fiz, da Madeira para Lisboa. Era uma rapariga a pilotar. E eu não quero ser nada discriminatória, mas mulheres ao volante, perigo constante. E pelos vistos nos aviões a regra aplica-se também. Isto porquê? Porque estava muito bom tempo na Madeira, o que não é recorrente. E a rapariga fez uma descolagem horrível. Horrível, que eu temei pela vida e comecei a chorar. E depois a aterragem, supostamente também estava bom tempo em Lisboa, que foi o que ela disse. E foi igualmente horrível. Então, na Madeira, ao descolar, o avião começou a abanar por todos os lados e ela do nada vira assim para o lado e eu só vejo água. Pensei, olha, é desta que eu vou e vou ser comida para os peixes. Só pode. Olha, já comecei a chorar, que não foi tipo um chorar aos berros, foi tipo cair umas lágrimas de desespero, não sei o que é que vou fazer. Comecei a rezar, literalmente, porque fiquei muito assustada. Depois lá aquilo estabilizou e passei a viagem toda assustada. E depois na aterragem a moça diz-me que está bom tempo e que está agradável e que está tudo bem e faz-me uma pousagem, nem sei se é assim que se diz, mas pousa o avião de uma forma um bocado abrupta. Faz tipo, fiz tipo isto o avião. E eu fiquei tipo, meu Deus, ela quer nos matar. Ela não quer morrer sozinha, ela quer morrer e levar não sei quantas pessoas atrás dela. E eu pensei, olha, nunca mais, espero que nunca mais encontre esta criatura a pilotar um avião, porque foi péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E pronto, foram estas as minhas aventuras de viagem. Eu amanhã vou viajar para a Madeira. Espero que estes cenários não aconteçam, porque eu tenho saudades de casa, eu quero ir para casa. E pronto, sigam-me no Instagram, sigam-me também no TikTok, porque eu de vez em quando faço uns TikToks aleatórios. E subscrevam aqui o canal no YouTube. Espero imenso que tenham gostado deste vídeo. Um beijo enorme e até ao próximo.